diz Reid. 4. Os 10 dias que abalaram o mundo. Capítulo 3. As vésperas. Nas relações entre um governo fraco e um povo em revolta, há certos momentos em que qualquer ação das autoridades só consegue exasperar as massas e cada recuo ou prova de fraqueza apenas tem como resultado aumentar seu desprezo. O plano de evacuar Petrógrado desencadeou uma tormenta. Quando Kerensky afirmou que não pensava em tal coisa, ergueram-se protestos e ditos zombeteiros. Pressionado pela revolução, gritava o Rabot Chiput, o governo provisório de burgueses pretende livrar-se do aperto, afirmando mentirosamente que nunca pensou em fugir. R de Petrógrado, e que não quer entregar a capital. Em Kharkov, surgiu uma organização de 30 mil mineiros, que adotou o preâmbulo dos Estatutos da Industrial Works of the World (IWW). Não há nada de comum entre a classe trabalhadora e a classe exploradora. Dispersados pelos cossacos, os mineiros foram, em grande parte, vítimas do lockout dos proprietários. Os restantes declararam greve geral. Konovalov, ministro do Comércio e da Indústria, deu carta branca ao assistente Orlov para dominar o movimento. Orlov era odiado pelos mineiros. Mas o TSIC não só apoiou sua indicação para o cargo, como se recusou a agir no sentido de obrigar os cossacos a se retirarem da bacia do Donets. Em seguida, foi dissolvido o Soviete de Kaluga, no qual os bolcheviques, depois de terem conquistado a maioria, resolveram decretar a liberdade de alguns presos políticos. Com a aprovação do representante do governo, a Duma Municipal enviou tropas reacionárias a Minsk e bombardeou com a artilharia a sede do Soviete. Os bolcheviques renderam-se. Mas, no momento em que abandonavam o edifício, foram atacados pelos cossacos, que investiram contra eles gritando: "É isso que precisamos fazer com todos os outros sovietes bolcheviques, inclusive os de Petrógrado e de Moscou." Esse fato levantou em toda a Rússia uma violenta onda de indignação. Justamente nessa ocasião, o Congresso dos Sovietes do Norte realizava em Petrógrado, sob a presidência de Krylenko, a sessão final, onde a quase maioria se pronunciou pela tomada do poder pelo Congresso Pan-Russo. A sessão terminou como uma saudação dirigida aos bolcheviques encarcerados, na qual o Congresso os convencia de que deviam alegrar-se porque a hora da libertação se aproximava. Simultaneamente, a primeira Conferência Russa dos Comitês de Fábrica pronunciou-se, resolutamente, pelos sovietes, fazendo esta declaração categórica: depois de derrubar o jugo do czarismo, a classe trabalhadora deve assegurar a vitória do regime democrático na esfera da atividade produtora, vitória essa que tem sua maior expressão no controle operário da produção, que se está constituindo, espontaneamente, em virtude da política criminosa das classes dominantes. O Sindicato dos Ferroviários exigiu que o ministro das Comunicações, Liverovsky, pedisse demissão. Skobeliev, em nome do TSIC, insistia para que um nakaz fosse apresentado na Conferência Interaliada e protestou contra a partida de Terestchenko, como delegado do governo, para Paris. Terestchenko, por seu turno, pediu demissão. O general Verkovsky, na impossibilidade de realizar seu plano de reorganização do exército, só muito raramente comparecia às reuniões do gabinete. A 3 de novembro, o Obshtcheidielo, a causa comum, de Burtsev, publicou em letras garrafais o seguinte: "Cidadãos, salvemos a pátria." Chegou ontem ao meu conhecimento, na sessão da Comissão da Defesa Nacional, que o ministro da Guerra, general Verkovsky, um dos principais responsáveis pela derrota de Kornilov, propôs que assinássemos a paz em separado, independentemente dos aliados. Isso significa trair a Rússia. Terestchenko declarou que o governo provisório nem sequer examinou a proposta de Verkovsky. Tem-se a impressão de que estamos numa casa de loucos. Foram as palavras de Terestchenko. Os membros da comissão ficaram estupefatos com a proposta do general. O general Alexeyev chorou. "Não. Isto não é uma loucura. É coisa pior ainda. É uma verdadeira traição à Rússia. Kerensky, Terestchenko e Nekrasov precisam, o quanto antes, retratar-se publicamente com respeito às palavras de Verkovsky. Cidadãos, alerta! A Rússia está sendo vendida.
Salvemos a pátria. Na realidade, Verkovsky havia declarado apenas que era necessário exercer certa pressão sobre os aliados, para que apressassem as negociações de paz, porque o exército russo não podia continuar combatendo. A declaração de Verkovsky, tanto na Rússia como no exterior, causou impressão profunda. O general foi licenciado, por motivos de saúde e por tempo indeterminado, deixando o governo. E o Obshcheidielo não pôde mais circular. Para domingo, 4 de novembro, estavam marcados vários comícios monstros em toda a cidade, em comemoração ao dia do Soviete de Petrógrado. Dizia-se que esses comícios tinham exclusivamente o objetivo de angariar fundos para as organizações e para a imprensa revolucionária. Mas, realmente, a finalidade era uma demonstração de força. Inesperadamente, anunciou-se que os cossacos iam também desfilar pela Krestnikol, participando, assim, da solenidade da procissão da Cruz, em honra ao santo de 1812, que libertara Moscou de Napoleão. A atmosfera estava carregada. Qualquer centelha poderia desencadear a guerra civil. O Soviete de Petrógrado distribuiu, copiosamente, um manifesto com o título Irmãos Cossacos. O manifesto dizia: Cossacos, querem atirar vocês contra nós, operários e soldados. Esse plano de Caim foi preparado pelos nossos inimigos comuns, os opressores, as classes privilegiadas, os generais, banqueiros, grandes proprietários de terras, antigos funcionários, os velhos servidores do czar. Nós somos odiados pelos usurários, pelos ricaços, pelos príncipes, nobres e generais, como aqueles que existem entre vocês. Todos eles estão à espera do momento oportuno para destruir o Soviete de Petrógrado e esmagar a revolução, a fim de novamente acorrentar o povo, como nos tempos do czar. Prepara-se uma procissão de cossacos para 4 de novembro. Cada um de vocês, irmãos cossacos, vai resolver, de acordo com a própria consciência, se deve ou não tomar parte nessa procissão. Nós não vamos nos intrometer na questão, porque não pretendemos tolher a liberdade de ninguém. Queremos, entretanto, dar-lhes um conselho, irmãos cossacos. Verifiquem bem se a procissão não é um pretexto para os seus caledins os atirarem contra os operários e os soldados, com o intuito de provocar um derramamento de sangue, uma luta fratricida, a fim de esmagar a nossa libertação e a de vocês. E a procissão não se realizou, nos quartéis, nos bairros operários, em toda a cidade, os trabalhadores espalhavam a palavra de ordem, todo o poder aos sovietes. E os agentes da reação aconselhavam o povo a amotinar-se e assassinar os judeus, os pequenos negociantes e os chefes socialistas. De um lado, a imprensa monárquica preconizava sangrenta repressão. Do outro, a poderosa voz de Lenin rugia: insurreição. Nenhum minuto de espera. Insurreição. A própria imprensa burguesa estava inquieta. O jornal Birjevia Viedomosti, Informações da Bolsa, atacava a propaganda bolchevique, qualificando-a de um atentado contra os mais elementares princípios da sociedade, dos direitos individuais e da propriedade privada. Mas os ataques mais violentos contra os bolcheviques partiam dos jornais socialistas moderados. Os bolcheviques são os mais perigosos inimigos da revolução, dizia o Dielo Naroda. O jornal Menshevik Dien escrevia: é necessário que o governo se defenda e nos defenda. O jornal de Plekhanov, o Edinstvo, Unidade, afirmava que os bolcheviques estavam armando os operários de Petrógrado, reclamando, ao mesmo tempo, severas medidas governamentais contra eles. Mas o governo tornava-se cada dia mais impotente. A administração municipal caía aos pedaços. Os matutinos diariamente anunciavam assassinatos e assaltos audaciosos. Os criminosos podiam agir à vontade. Os operários resolveram manter a ordem. À noite, saíam aos grupos, armados, patrulhando as ruas, prendendo os ladrões e apreendendo as armas que encontravam. No dia 1º de novembro, o coronel Polkovnikov, comandante militar de Petrógrado, baixou a seguinte ordem do dia: o país atravessa dias difíceis. Apesar disso, surgem diariamente em Petrógrado apelos e chamados para demonstrações armadas, incitando o povo à matança.
Os roubos e a desordem aumentam sem cessar. Essa situação desorganiza a vida dos cidadãos e dificulta a atividade sistemática das instituições governamentais e municipais. Compreendendo perfeitamente minha responsabilidade e toda a extensão dos meus deveres perante o país, ordeno e determino: 1. Toda unidade militar, de acordo com normas a serem fixadas, deverá prestar auxílio, nos limites do território onde está a guarnição, à municipalidade, aos comissários e à milícia, em defesa das instituições governamentais. 2. Serão organizadas patrulhas, de acordo com o comandante do distrito e com o representante da milícia municipal. Essas patrulhas terão a missão de prender os criminosos e os desertores. 3. Toda pessoa que penetrar nos quartéis para incitar os soldados a demonstrações armadas deve ser imediatamente presa e levada à presença do segundo comandante da praça militar. 4. Qualquer manifestação armada e qualquer tumulto devem ser energicamente reprimidos. 5. A guarnição deve auxiliar os comissários, impedindo as revistas domiciliares não autorizadas, ou as prisões que não forem ordenadas. 6. As unidades militares devem comunicar, imediatamente, às autoridades do Estado-Maior de Petrógrado todos os acontecimentos anormais verificados nas zonas respectivas. Convido todos os comitês e organizações do Exército a cooperarem com os seus chefes no cumprimento dessa missão. No Conselho da República, Kerenskis declarou que estava a par de todos os preparativos da insurreição. Disse, também, que dispunha de forças suficientes para impedir e combater toda e qualquer manifestação. Acusou o Novaya Rus e o Rabotchiput de estarem participando das atividades subversivas dos bolcheviques. Mas, como há absoluta liberdade de imprensa, acrescentou, o governo não pode lutar contra as mentiras impressas. Kerenskis declarou, ainda, que esses dois jornais representavam dois aspectos da mesma propaganda, cujo objetivo final era a contra-revolução, tão ardentemente desejada pelas forças reacionárias. Eu estou perdido. Não importa o que possa acontecer. Assim mesmo tenho a audácia de dizer que não consigo compreender o inacreditável estado de provocação que os bolcheviques criaram na cidade. A 2 de novembro, só tinham chegado 11 delegados para o Congresso dos Sovietes. Mas, no dia seguinte, eles já eram mais de 100. No dia 4, o seu número elevou-se a 175, dentre os quais 103 bolcheviques. Para o quórum, era necessária a presença de 400 delegados. E só faltavam 4 dias para a abertura do Congresso. Eu passava os dias no Smolny, onde, entretanto, não era fácil entrar. Precisava primeiro atravessar 2 fileiras de sentinelas postadas do lado de fora da grade do jardim. Em seguida, abria-se caminho por uma muralha de pessoas, que também desejavam entrar e que, de 4 em 4, após responder às perguntas de praxe sobre identidade e ocupação, recebiam um cartão especial dando direito à entrada. Esse cartão e as formalidades para o ingresso eram constantemente modificados, a fim de evitar os espiões, que sempre procuravam insinuar-se usando diversas maneiras habilidosas. Um dia, quando chegava à porta de entrada, vi Trotsky e sua mulher detidos por um soldado. Trotsky remexeu em todos os bolsos, mas não encontrou o cartão de ingresso. Não tem importância, disse, afinal, dirigindo-se ao soldado. Você naturalmente me conhece. Sou Trotsky. Sem o cartão você não entra, respondeu-lhe o soldado. Seu nome não me interessa. Mas sou o presidente do Soviete de Petrógrado. Se você de fato é pessoa tão importante, replicou o soldado, deve trazer consigo um papel qualquer, provando sua qualidade. Trotsky não teve outro remédio senão ficar calmo. Leve-me à presença do comandante, disse. O soldado hesitou um momento, murmurando entre dentes que não se podia estar incomodando o comandante por qualquer motivo. Afinal, chamou o chefe da guarda. Trotsky explicou a situação. Sou Trotsky, disse, novamente. Trotsky. Este nome não me é estranho, respondeu o chefe da guarda, cocando a cabeça e procurando lembrar-se. Ah, sim. Já sei quem é você. Pode entrar, camarada.
Encontrei-me no corredor com Karakan, membro do Comitê Central Bolchevique. Explicou-me como seria o novo governo. Uma organização flexível, obedecendo à vontade popular, como acontece nos sovietes, permitindo a livre expansão das forças locais. Atualmente, o governo provisório tolhe a ação das vontades democráticas locais, que estão na mesma situação que sob um regime czarista. Na nova sociedade, toda a iniciativa virá de baixo, das massas. A forma de governo será decalcada na organização do Partido Social Democrata Russo. O novo TSIC será responsável perante as constantes assembleias dos congressos pan-russos dos sovietes. Terá, desse modo, papel semelhante ao parlamento. Em cada ministério, em lugar do ministro, haverá um comitê diretamente responsável perante os sovietes. A 30 de outubro, procurei Trotsky, que marcara encontro comigo numa pequena sala do Smolny. Trotsky, sentado numa cadeira comum, diante da mesa vazia, no centro da sala, falou durante mais de 1 hora, rapidamente e em tom firme. Quase não foi preciso dirigir-lhe perguntas. Eis, em síntese, o que me disse. O governo provisório está reduzido à impotência. Na realidade, é a burguesia que está no poder. Procuram ocultar esse fato por meio de uma caricatura de coalizão com os partidos que desejam prolongar a guerra até o fim. Os camponeses, cansados de esperar pela terra que lhes prometeram, rebelaram-se. Em todo o país, os trabalhadores estão descontentes. A burguesia não está ainda senhora de todo o poder. Só poderá adquiri-lo totalmente por meio da guerra civil. O método de Kornilov é o único capaz de dar todo o poder à burguesia. Mas não tem mais forças. O exército está conosco. Os conciliadores e pacifistas, isto é, os socialistas revolucionários e os mencheviques, já perderam a autoridade, porque a luta entre camponeses e grandes senhores de terras, entre operários e patrões, entre soldados e oficiais, torna-se extremamente feroz, mais irreconciliável do que nunca. Só pela ação conjunta e organizada das massas populares, só através da vitória da ditadura do proletariado, a revolução poderá realizar sua obra. Somente desse modo é que o povo poderá salvar-se. Os sovietes são a mais perfeita forma de representação popular. Encarnam a experiência revolucionária, as ideias e os objetivos da revolução. Os sovietes são a espinha dorsal da revolução, porque se apoiam nos operários das fábricas, nos soldados dos quartéis e nos trabalhadores dos campos. Tentaram criar um poder sem sovietes. Não foi possível. Nos corredores do Conselho da República Russa combinam-se, a todo instante, os mais variados planos contra-revolucionários. O Partido Cadete é o representante legítimo da contra-revolução militante. Os sovietes, ao contrário, encarnam a causa do povo. Entre os cadetes e os sovietes não há grupos de grande importância. Sesti la lutte finale. A burguesia contra-revolucionária concentra todas as suas forças e espera a ocasião oportuna para nos atacar. Mas nossa resposta será decisiva. Completaremos a obra que em março foi apenas começada e que progrediu bastante durante a aventura de Kornilov. Examinou, então, a política exterior do novo governo. Nosso primeiro ato será propor o armistício imediato com todos os exércitos beligerantes e realizar uma conferência na qual os povos irão discutir as bases da paz democrática. A paz firmada será tanto mais democrática quanto mais amplo for o desenvolvimento da iniciativa revolucionária na Europa. A instauração do governo soviético na Rússia contribuirá enormemente para a pacificação da Europa, porque o governo soviético dirigir-se-á imediatamente a todos os povos, sem intermediários, por cima dos seus governos, propondo-lhes o armistício. Depois da guerra, a Rússia revolucionária lutará para que essa paz seja uma paz sem nenhuma indenização, pelo direito dos povos de disporem de si mesmos e pela criação da República Federativa da Europa. No fim da guerra, vejo uma Europa reconstruída, não pelos diplomatas, mas pelo proletariado. República Federativa da Europa, eis a fórmula que convém. A autonomia nacional não será suficiente. A evolução econômica exige a abolição das fronteiras nacionais.
Se a Europa permanecer dividida em grupos nacionalistas, o imperialismo continuará sua obra. Só a República Federativa da Europa poderá dar paz ao mundo. Mas esses objetivos somente poderão ser alcançados pela ação, pela iniciativa direta das massas da Europa. Todo mundo acreditava que, de um momento para outro, os bolcheviques invadiriam as ruas e começariam a atirar sobre os indivíduos de colarinhos engomados, mas, na realidade, a insurreição começou de maneira natural e à luz do dia. O governo provisório resolveu concentrar em Petrógrado algumas tropas que combatiam nas trincheiras. Havia na capital uma guarnição de 60.000 homens, que já desempenhara importante papel no decorrer dos acontecimentos revolucionários. Foram os 60.000 homens que fizeram a balança pender para o lado da revolução, nas transcendentais jornadas de março. Depois, criaram seus sovietes e, quando Kornilov estava às portas de Petrógrado, eles, de novo, lutaram pela revolução. Agora, quase todos eram bolcheviques. Quando o governo provisório manifestou o desejo de evacuar Petrógrado, a guarnição lhe respondeu: se o governo não é capaz de defender a cidade, deve cuidar da paz, e, se não é capaz de obter a paz, deve retirar-se e deixar o povo constituir seu próprio governo, que fará as duas coisas, isto é, defenderá Petrógrado e conseguirá a paz. Era evidente, pois, que qualquer tentativa sediciosa dependia da atitude da guarnição de Petrógrado. O governo desejava substituir os regimentos da guarnição por tropas de sua confiança, os cossacos e os batalhões da morte. Os comitês do exército, os socialistas moderados e o TSIC, que apoiavam essa iniciativa, começaram grande agitação na frente de combate e em Petrógrado, atacando violentamente a guarnição da cidade, que estava há 8 meses tranquilamente instalada nos quartéis, enquanto seus irmãos sofriam e morriam nas trincheiras. Sem dúvida, o argumento de que se serviam os que queriam remover a guarnição de Petrógrado tinha um fundo verdadeiro. Os regimentos da guarnição não estavam lá muito dispostos a trocar o relativo conforto dos quartéis por uma campanha de inverno. Mas não era somente por isso que não queriam partir. O soviete de Petrógrado compreendia bem qual a intenção do governo. E, além disso, chegavam a todo momento centenas de delegados das frentes de combate, eleitos pelos soldados, que diziam: sim, precisamos de reforços, é claro. Mas, para nós, o mais importante é ter a certeza de que Petrógrado e a revolução estão bem protegidas. Guardem a retaguarda, camaradas. Nós cuidaremos da frente. No dia 25 de outubro, o Comitê Central dos Sovietes discutiu, a portas fechadas, a formação de um comitê militar especial para resolver a questão. No dia seguinte, a seção de soldados do Soviete de Petrógrado nomeou um comitê que, imediatamente, declarou o boicote da imprensa burguesa e censurou vivamente o TSIC por sua posição diante do Congresso dos Sovietes. No dia 28, na sessão pública do Soviete de Petrógrado, Trotsky propôs que se sancionasse a formação do Comitê Militar Revolucionário. Precisamos, disse, criar nossa organização especial, para ir ao combate e para morrer, se for preciso. Resolveu-se enviar 2 delegações à frente, uma do soviete e outra da guarnição, para conferenciar com os comitês de soldados e com o Estado-Maior-Geral. Os delegados foram recebidos em Pskov pelo general Cheremissov, comandante das forças em operação na frente norte. Como resposta, o general disse que já havia dado ordens para que a guarnição de Petrógrado seguisse imediatamente para a frente. Acrescentou, ainda, que nada mais tinha a dizer sobre o assunto e que não permitia que os delegados da guarnição saíssem de Petrógrado. Uma deputação da seção de soldados do Soviete de Petrógrado pediu que o seu representante fosse admitido no Estado-Maior do distrito de Petrógrado. Mas a solicitação não foi atendida. O Soviete de Petrógrado pediu ainda que não se expedisse nenhuma ordem sem, antes, submetê-la à aprovação da seção de soldados do Soviete. Também não foi atendido. Os delegados receberam esta resposta brutal: só reconhecemos o TSIC. Não temos nada com vocês. E, se transgredirem as leis, serão presos.
No dia 30, numa reunião de representantes de todos os regimentos de Petrógrado, foi aprovada a seguinte resolução: a guarnição de Petrógrado não reconhece mais o governo provisório. O soviete de Petrógrado é o nosso governo. Só obedeceremos às suas ordens e por intermédio do Comitê Militar Revolucionário. As unidades militares locais receberam ordens para esperar instruções da seção de soldados do soviete de Petrógrado. No dia 31, o TSIC convocou uma grande reunião, da qual participaram numerosos oficiais. Foi decidido formar-se um comitê para cooperar com o Estado-Maior, representado por delegados em todos os bairros da cidade. Realizou-se no dia 3 de novembro, no Smolny, uma grande assembleia de soldados, resolvendo: a guarnição de Petrógrado saúda o Comitê Militar Revolucionário e promete prestar-lhe integral apoio em todos os atos, a fim de se unir, intimamente, na frente e na retaguarda, para a defesa dos interesses da Revolução. A guarnição declara, ainda, que, com o proletariado revolucionário, está disposta a manter a ordem em Petrógrado. Todas as tentativas de provocação dos partidários de Kornilov ou da burguesia serão impiedosamente esmagadas. O Comitê Militar Revolucionário, consciente agora do seu poder, intimou energicamente o Estado-Maior de Petrógrado a se submeter. Ordenou que nenhuma tipografia imprimisse qualquer manifesto sem ordem do comitê. Comissários armados visitaram o arsenal de Kronwerk, onde chegaram a tempo de impedir que um carregamento de 10.000 baionetas fosse enviado para Novocherkassk, quartel-general de Kaledin. Aterrorizado, o governo prometeu imunidade ao comitê, sob a condição de que se dissolvesse. Mas já era tarde. No dia 5 de novembro, à noite, o próprio Kerensky mandou Malevsky convidar o soviete de Petrógrado a fazer-se representar no Estado-Maior. O Comitê Militar Revolucionário aceitou. Uma hora depois, o general Manikovsky, em funções de ministro da guerra, enviou uma contra-ordem, retirando o convite. Na terça-feira, dia 6 de novembro, pela manhã, a cidade viu, com assombro, afixada por toda a parte e profusamente distribuída pelas ruas, uma proclamação assinada pelo Comitê Militar Revolucionário do Soviete dos Deputados Operários e Soldados de Petrógrado. Eila, aos habitantes de Petrógrado. Cidadãos. De novo, a contra-revolução levanta criminosamente a cabeça. Os partidários de Kornilov estão mobilizando forças com o intuito de exterminar o Congresso Pan-Russo dos Sovietes e de dissolver a Assembleia Constituinte. Ao mesmo tempo, os pogromistas vão tentar provavelmente arrastar o povo a sangrentos motins e desordens. O soviete de Petrógrado dos Deputados Operários e Camponeses compromete-se a manter a ordem revolucionária na cidade e a reprimir todas as intentonas contra-revolucionárias e pogromistas. A guarnição de Petrógrado não tolerará violências nem desordens. A população fica autorizada a deter os apastes e os agitadores dos cénegros e a conduzi-los presos até o comissariado do soviete, no quartel mais próximo. Serão fuzilados imediatamente todos os que tentarem provocar distúrbios nas ruas de Petrógrado por meio de pilhagens e revoltas. Cidadãos, confiamos na sua calma e na sua serenidade. A causa da ordem e da revolução está em suas mãos, e, portanto, está em boas mãos. A proclamação era assinada pelos regimentos que tinha comissários representando o Comitê Militar Revolucionário. No dia 3, os dirigentes bolcheviques realizaram, a portas fechadas, outra reunião de importância histórica. Informado por Zalkind, eu esperava do lado de fora. Volodarsky veio ao meu encontro, e contou-me o que havia acontecido. Lenin assim havia dito. No dia 6 de novembro será cedo demais. Precisamos ter uma base em toda a Rússia para nos lançarmos à insurreição. No dia 6, os delegados ao Congresso, na sua maioria, ainda não estarão aqui, ainda não terão chegado. Por outro lado, no dia 8, será tarde demais. Isso porque o Congresso já estará organizado e é muito difícil fazer uma grande Assembleia Popular se decidir, de uma hora para outra, a entrar numa ação decisiva. Devemos, portanto, dar o golpe no dia 7, dia em que o Congresso se reúne, de modo a podermos dizer: eis o poder em nossas mãos. Que irão vocês fazer com ele?
Enquanto isso, numa das salas do andar superior, trabalhava uma personagem de rosto pequeno e grande cabeleira, antigo oficial do exército do czar, que se tornara revolucionário e que fora obrigado a emigrar, noutros tempos. Era Antonov Ovsenko, matemático e jogador de xadrez. Estava ocupadíssimo, traçando os planos para a tomada da capital. O governo também se preparava. Enviou, secretamente, ordens chamando alguns dos mais leais regimentos de longínquas regiões a Petrógrado. A artilharia dos Junkers foi instalada no Palácio de Inverno. As ruas, pela primeira vez desde as jornadas de julho, passaram a ser patrulhadas pelos cossacos. Polkovnikov lançava os cossacos nas ruas, com ordens de reprimir com mão de ferro qualquer insubordinação. Kuishkin, ministro da Instrução Pública, o mais odiado do gabinete, foi nomeado comissário especial da Segurança e da Ordem de Petrógrado. Como ajudantes, escolheu dois indivíduos tão impopulares como ele, Rutenberg e Paltchinski. Petrógrado, Kronstadt e a Finlândia foram declaradas em estado de sítio. O jornal burguês Novoye Vremya fez o seguinte comentário irônico: qual é o estado de sítio? O governo não constitui mais um centro de poder. Não tem moral e não possui a organização necessária para usar a força, nas circunstâncias mais favoráveis. Poderá apenas parlamentar com quem estiver disposto. Sua autoridade não vai além disso. Segunda-feira, dia 5, pela manhã, dirigi-me ao Palácio Mariinsky para ver o que se passava no Conselho da República. Agitado debate em torno da política externa de Terestchenko. Ecos da questão de Burtsev-Verkhovsky. Todos os diplomatas estavam presentes, com exceção apenas do embaixador da Itália, que talvez guardasse luto em virtude do desastre de Carso. Quando cheguei, o socialista revolucionário Karelin lia em voz alta um editorial do Times, de Londres, que dizia: contra o bolchevismo só há um remédio: as balas. E, voltando-se para os cadetes, gritou: esta é também a opinião de vocês. Resposta na direita: muito bem. Muito bem. Sim, sei muito bem que todos os cadetes pensam desse modo. Mas ninguém tem coragem para agir. Skobeliev, que poderia muito bem ser o ídolo de um público de matinês, com sua cabeleira ondulada e a barba loira, timidamente tentou defender o nakaz do soviete. Falou em seguida a Terestchenko, acolhido pelo grito de peça demissão. Peça demissão. Da bancada da esquerda. Desejava que a delegação do governo e do TSIC, de partida para Paris, pensasse do mesmo modo, sem divergências, isto é, como ele. Referiu-se, depois, à restauração da disciplina no exército, à continuação da guerra, até a vitória. Grande tumulto. Diante da tenaz obstrução da esquerda, o Conselho da República passou simplesmente à ordem do dia. Os bancos dos bolcheviques estavam vazios. Tinham saído, levando consigo a vida do Conselho. Quando desci as escadas, tive a impressão de que, apesar dos debates encarniçados, nenhuma voz real do tempestuoso mundo exterior podia penetrar naquela sala fria e elevada. E pensei comigo que o governo provisório ia de novo naufragar nos mesmos escolhos de guerra e paz, que haviam feito sossobrar o Ministério Milyukov. O porteiro, ajudando-me a vestir o sobretudo, murmurava: não sei o que vai ser desta pobre Rússia. Todos esses mencheviques e outros iques. Essa Ucrânia, essa Finlândia, esses imperialistas alemães, esses imperialistas ingleses. Tenho 45 anos, mas nunca ouvi tanta conversa fiada como aqui, no corredor. Encontrei-me com o professor Chatsky, personagem com cara de raposa, trajando elegante casaca. Era membro influente dos cadetes. Perguntei-lhe qual a sua opinião sobre o golpe de força projetado pelos bolcheviques. Bando de canalhas. Não terão coragem. E, se atreverem, serão liquidados num abrir e fechar de olhos. Se tal acontecer, ficaremos contentes, porque os bolcheviques serão destroçados completamente e não poderão tomar parte na Assembleia Constituinte. Veja. Sou membro de uma comissão que o governo nomeou para elaborar o projeto da Constituição. Teremos uma Assembleia Legislativa com 2 câmaras, como vocês, nos Estados Unidos. Na Câmara, terão assento os representantes dos distritos.
Na Câmara Alta, ou Senado, só tomarão parte os representantes das profissões liberais, dos ienstvos, das cooperativas, dos sindicatos. Saí. Fora, soprava um vento frio e úmido. A lama gelada atravessava minha sola dos sapatos. 2 companhias de Junkers desfilavam pela Morskaia, rígidos nos seus capotes. Cantavam em coro, como era costume no tempo do czar. Na primeira esquina, verifiquei que a milícia urbana estava montada. Além disso, trazia revólveres e cartucheiras novas. Um pequeno grupo, assombrado, contemplava a transformação. Na esquina da Avenida Nevsky, comprei o folheto de Lenin. Poderão os bolcheviques conservar-se no poder? Paguei-o como uma estampilha das que estavam, na época, servindo de dinheiro circulante. Nas calçadas, fileiras de desertores vendiam cigarros e sementes de girassol. Os bondes passavam apinhados de soldados e de civis. Na Avenida Nevsky, a multidão disputava os jornais, que acabavam de sair. Centenas de pessoas amontoavam-se em frente às paredes, tentando decifrar inumeráveis manifestos, apelos, proclamações, étchik, assinados pelos partidos socialistas moderados, pelo TSIC, pelos sovietes de camponeses, pelos comitês do exército, que, em todos os tons possíveis, aconselhavam, ameaçavam, imploravam, avisavam, pediam aos soldados e operários que se mantivessem calmos e apoiassem o governo. Um carro blindado ia e vinha, tocando a sereia. Em cada esquina, em cada espaço livre, viam-se grandes grupos de soldados e estudantes discutindo. Anoitecia rapidamente. As luzes iam se acendendo aos poucos. E a onda humana agitava-se sempre, incansavelmente. Petrógrado tinha o aspecto característico das horas que precedem as grandes tempestades. A cidade estava nervosa. Sobressaltava-se ao mínimo ruído. Não se via, entretanto, o menor vestígio dos bolcheviques. Os soldados continuavam nos quartéis, os operários, nas fábricas. Entrei num cinema, nos arredores da Catedral de Kazan. Na tela, projetavam um filme italiano, com as inevitáveis cenas de amor, sangue e intriga. Nas primeiras filas, alguns soldados e marinheiros olhavam fixamente para a tela, com expressão infantil, sem conseguir compreender a razão de tanta balbúrdia, de tanta violência e de tantos assassínios. Voltei aos Smolny. Na sala número 10, do último andar, estava reunido em sessão permanente o Comitê Militar Revolucionário, sob a presidência de um rapazola de 18 anos chamado Lazimir. Lazimir deteve-se um momento, timidamente, para apertar-me a mão. A fortaleza de Pedro e Paulo acaba de cair em nossas mãos, disse-me, com um sorriso de satisfação. Acabamos de receber o comunicado de um regimento que o governo mandou chamar a Petrógrado. Os soldados, desconfiando de qualquer coisa, pararam o trem em Gapchina e nos enviaram uma delegação. Que é que há? Mandaram perguntar. Que tem vocês para nos dizer? Nós somos pela revolução. Todo o poder aos sovietes. E vocês? O Comitê Militar Revolucionário respondeu ao regimento sublevado nos seguintes termos: Irmãos, recebam nossas saudações, em nome da revolução. Devem ficar aí até receberem instruções. Lazimir informou-me, ainda, que todas as linhas telefônicas estavam cortadas, mas que as comunicações com as fábricas e os quartéis vinham sendo feitas por meio de telefones de campanha. Verdadeira avalanche de estafetas e de emissários entrava e saía a todo instante. Na porta, havia uma dúzia de voluntários dispostos a partir para levar mensagens a qualquer bairro distante. Um deles, que parecia cigano, fardado de tenente, disse-me em francês: Está tudo pronto. Só falta apertar o botão. Vi passar Podvoisky, magro e barbudo, cujo cérebro concebera o plano estratégico da insurreição. Depois, passou Antonov, com barba de vários dias, o colarinho da camisa sujo, cabeceando de sono. A seguir, Krylenko, gorducho, com a grande cara de soldado sempre a sorrir, sempre gesticulando violentamente, sempre despejando uma torrente de palavras. Veio, então, Dybenko, marinheiro gigante, barbudo, de fisionomia calma. Tais eram os homens do presente e do futuro.
No andar térreo, na sala dos comitês de fábrica, Seratov assinava ordens, autorizando a direção do arsenal a entregar a cada fábrica 150 fuzis. Encontrei na sala alguns dirigentes bolcheviques de segunda categoria. Um deles, de semblante pálido, acariciando o revólver, disse: "Estamos numa situação tal, num momento tão decisivo, que, ou exterminamos nossos adversários, ou eles nos exterminam." O soviete de Petrogrado mantinha-se em sessão contínua dia e noite. Justamente no momento em que entrei na sala, Trotsky terminava um discurso. Indagam se temos intenção de fazer uma demonstração de força. Vou responder categoricamente. O soviete de Petrogrado compreende que, afinal, chegou o momento de todo o poder passar às mãos dos sovietes. Não sabemos se, para isso, haverá ou não necessidade de recorrer a uma demonstração armada. Depende dos que se querem opor ao Congresso pan-russo. Achamos que o atual governo está à espera de uma vassourada histórica para deixar o campo livre a outro verdadeiramente popular. Mas, mesmo agora, procuramos evitar conflito. Queremos apenas que o Congresso pan-russo dos sovietes tome todo o poder e toda a autoridade em nome da liberdade organizada do povo. Se o governo, porém, tentar aproveitar-se das poucas horas de vida que lhe restam, 24, 48 ou 72 horas, para atacar-nos, nós, então, responderemos com energia e o esmagaremos a ferro e a fogo. A notícia de que os socialistas revolucionários da esquerda tinham resolvido enviar delegados ao Comitê Militar Revolucionário foi recebida com grande satisfação. Quando saí do Smolny, às 3 da madrugada, vi que 2 canhões de tiro rápido haviam sido instalados nos 2 lados da porta e que fortes patrulhas de soldados guarneciam a entrada e os arredores. Bilchatov chegava nesse momento, subindo as escadas de 4 em 4 degraus, a gritar: "Muito bem. Tudo vai às mil maravilhas. Kerensky mandou os Junkers ocuparem nossos jornais, o soldado Rabotchik. Mas nossas tropas destruíram todos os planos do governo. Agora, somos nós que estamos ocupando os jornais burgueses." Entusiasmado, deu-me uma palmada no ombro e entrou correndo no Smolny. No dia 6, pela manhã, precisei falar ao censor, que estava instalado no Ministério das Relações Exteriores. Nas paredes, abundavam apelos históricos, dirigidos ao povo, convidando a manter-se calmo. Polkovnikov publicava decretos e ordens deste gênero, uns atrás de outros. Ordeno e mando que todas as unidades e destacamentos continuem nos quartéis, esperando as instruções do Estado-Maior Militar do Distrito. Todo oficial que se locomover sem estar autorizado pelas autoridades superiores será sumariamente julgado pelo crime de insubordinação por um conselho de guerra. Proíbo terminantemente que as tropas obedeçam às ordens procedentes das diferentes organizações. A imprensa matutina anunciou que o governo suspenderá os jornais Novata Rus, Живое Slovo, Rabotchi Put Soldai. Dizia ainda que o governo havia decretado a prisão dos dirigentes do Soviete de Petrogrado e dos membros do Comitê Militar Revolucionário. Quando atravessei a Praça do Palácio, várias baterias de artilharia dos Junkers passavam a trote pelo Arco Vermelho e colocavam-se diante do palácio. No grande edifício vermelho do Estado-Maior, havia um movimento fora do comum. À porta, vários carros blindados estavam postados em fila. A todo momento, chegavam e partiam automóveis conduzindo oficiais. O censor mostrava-se quase tão excitado quanto um garoto num circo. Disse-me que Kerensky acabava de pedir demissão do Conselho da República. Saí correndo para o Palácio Mariinsky. Alcancei ainda o final do famoso discurso de Kerensky, mistura de paixão e de incoerência no qual procurava justificar-se e acusar os inimigos. Vou citar aqui um dos mais característicos tópicos de uma série de artigos publicados no Rabotchi Put por Ulyanov Lenin, criminoso de Estado, que se esconde, mas que, mais dia, menos dia, cairá em nossas mãos. Este bandido, nos manifestos intitulados Cartas aos Camaradas, convida o proletariado e a guarnição de Petrogrado a repetir a experiência de 16 e 18 de julho, e insiste na necessidade imediata da insurreição. Além
disso, outros chefes bolcheviques, nos comícios em que tomaram parte, chamaram também as massas para a insurreição armada. É preciso destacar, particularmente, a atividade do atual presidente do Soviete de Petrogrado, Bronstein Trotsky. É preciso dizer, ainda, que todos os artigos do Rabotchiput do Soldai, tanto pelo estilo como pelas expressões utilizadas, são absolutamente semelhantes aos do Novaya Rus. No momento, temos de fazer frente não a um movimento de tal ou qual partido, mas à explosão da ignorância política e dos instintos criminosos de parte da população. Isto é, temos de lutar contra uma espécie de organização, cuja finalidade é provocar, na Rússia, custe o que custar, uma inconsciente revolta para a destruição e a pilhagem. Sim, na Rússia, porque, no estado de espírito atual das massas, qualquer movimento em Petrogrado será acompanhado, inevitavelmente, das mais terríveis matanças. E o nome da Rússia ficará para sempre coberto com um manto de ódio. Conforme o próprio Ulyanov Lenin confessa, a atitude da extrema esquerda da social-democracia internacional lhe é favorável. Em seguida, Kerensky leu o seguinte trecho de um artigo de Lenin. É preciso não esquecer que os camaradas alemães só têm Liebknecht. Não possuem jornais, nem liberdade de reunião, nem sovietes. Tem contra si a brutal hostilidade de todas as classes sociais. Mas, apesar disso, os camaradas alemães trabalham ativamente. Já organizaram uma sublevação na Marinha. Quanto a nós, possuímos dezenas de jornais, podemos reunir-nos livremente, e a maioria dos sovietes é nossa. Somos os proletários internacionalistas que estão, atualmente, na situação mais favorável no mundo inteiro. Nessas condições, podemos deixar de apoiar os revolucionários alemães e suas organizações, que lutam pela insurreição. Kerensky prosseguiu. Implicitamente, os fomentadores da rebelião reconhecem que atualmente existem na Rússia as condições mais favoráveis para a ação livre de um partido político, sob um governo provisório, à frente do qual se encontra um usurpador, um homem vendido à burguesia, o presidente Kerensky. Os promotores da insurreição não auxiliam os proletários alemães, mas as classes que governam a Alemanha. Abrem a frente russa ao punho de ferro de Guilherme II e da sua corja. Ao governo provisório não interessa verificar se os bolcheviques agem como agentes de Guilherme II de maneira consciente ou inconsciente. Do alto desta tribuna, compreendendo toda a minha responsabilidade, qualifico a ação do partido bolchevique como uma traição à pátria, como uma traição à Rússia. Adoto o ponto de vista da direita e proponho, com ela, que se instaure imediatamente um inquérito sumário e se ordenem urgentemente as prisões necessárias. Tumulto na extrema esquerda. Ouçam! Gritou com voz forte. No momento em que o Estado está em perigo em virtude de uma traição premeditada ou não, o governo provisório, e eu em primeiro lugar, preferimos a morte a comprometer a vida, a honra e a independência da Rússia. Nesse momento, um papel foi entregue a Kerensky, que continuou. Acabo de receber a proclamação que eles estão distribuindo aos regimentos. Eis o seu conteúdo. O Soviete de Deputados Operários e Soldados de Petrogrado está ameaçado. Damos ordens imediatas aos regimentos para se mobilizarem em pé de guerra e esperar novas ordens. Todo atraso na execução dessas ordens será considerado um ato de traição à Revolução. O Comitê Revolucionário Militar, pelo presidente Podvoisky. O secretário Antonov. Kerensky prosseguiu. Na realidade, é um atentado para sublevar o populacho contra a ordem estabelecida, para violar a Constituição e facilitar a entrada das tropas de choque da infantaria do Kaiser, digo populacho, intencionalmente, porque há a democracia consciente e seus comitês centrais, e todas as organizações do exército. Tudo que a Rússia livre glorifica, o bom senso, a honra e a consciência da grande democracia russa protestam contra este estado de coisas. Não vim aqui me lamentar, continuou Kerensky, mas dizer com energia que o governo provisório, que neste momento defende a nova liberdade, e a liberdade do novo Estado russo, a quem a história destina um futuro brilhante, terá por certo o apoio de todos os cidadãos da nossa pátria, com exceção unicamente daqueles que não têm coragem de encarar a verdade frente a frente.
O governo provisório nunca violou a liberdade e o direito que os cidadãos têm de adotar esta ou aquela convicção política. Mas, agora, o governo provisório declara: é preciso exterminar imediatamente todos os grupos políticos e partidos que ousarem levantar-se, que ousarem erguer as mãos contra a livre vontade do povo russo, que tentarem romper nossa resistência para dar passagem aos alemães. A população de Petrogrado vai compreender que ainda há na Rússia um poder resoluto, firme, disposto a tudo para salvar a pátria ameaçada. É possível que, na última hora, o bom senso, a consciência e a honra se avivem nos corações daqueles em que não se extinguiram. Na sala, durante este discurso, por várias vezes se levantaram clamores ensurdecedores. Quando o presidente do conselho desceu da tribuna, pálido, coberto de suor, e saiu entre a escolta de oficiais, os oradores da esquerda começaram a atacar a direita no meio dos protestos, da indignação e do furor geral da assistência. Os próprios socialistas revolucionários, por intermédio de golpes, fizeram coro com a direita. Os bolcheviques estão fazendo uma política demagógica e criminosa. Exploram o descontentamento do populacho. Mas é preciso reconhecer, abertamente, que algumas reivindicações populares não foram até agora satisfeitas. Os problemas da paz, da terra, da democratização do exército foram tratados de maneira tal pelo governo, que nenhum soldado, nenhum camponês, nenhum operário acredita que o governo esteja seriamente disposto a resolvê-los. Nós, mencheviques, não queremos provocar uma crise de gabinete. Estamos dispostos a defender o governo com todas as nossas forças, até a última gota do nosso sangue. Mas é necessário que o governo provisório faça declarações precisas sobre os tão palpitantes problemas, que o povo há tanto tempo espera. Em seguida, Martov declarou violentamente: as palavras do presidente do conselho são inadmissíveis. Ele empregou o termo populacho, referindo-se a uma importante parte do proletariado e do exército. Mesmo que o movimento presente siga a orientação falsa, tais palavras significam verdadeira incitação à guerra civil. A ordem do dia proposta pela esquerda foi posta em votação. Na prática, equivalia a um voto de desconfiança. 1. A demonstração armada, que vem sendo preparada há alguns dias, visando a um golpe de Estado, ameaça provocar a guerra civil. Cria um estado de coisas favorável aos pogroms e à mobilização das forças contra-revolucionárias como os sem-negros. Ademais, abre perspectivas para a impossibilidade de reunir a Assembleia Constituinte, para uma nova catástrofe militar, para o fracasso da revolução, para a paralisação da vida econômica e o desmoronamento total do país. 2. A agitação nesse sentido tem obtido êxitos, não só em virtude das condições objetivas do estado de guerra em que nos encontramos, como, principalmente, em virtude do atraso verificado na solução de alguns problemas urgentes. É, portanto, necessário, antes de mais nada, entregar a terra aos comitês agrários e adotar uma política externa enérgica, capaz de obrigar os aliados a ouvir nossas propostas de paz, proclamar as suas e iniciar as negociações. 3. É necessário tomar providências imediatas, a fim de interromper a propagação da onda de anarquia e de agitação pogromista. A criação imediata, em Petrogrado, de um Comitê de Segurança Pública, formado por delegados da municipalidade e dos órgãos da democracia revolucionária, atuando conjuntamente com o governo provisório, torna-se uma providência inadiável. É interessante assinalar que os mencheviques e os socialistas revolucionários aprovaram essa resolução por unanimidade. Kerensky chamou, então, a Viksentieva ao Palácio de Inverno para pedir-lhe explicações. Se a resolução aprovada correspondia a um voto de desconfiança no governo, estava disposto a convidar a Viksentieva a formar novo gabinete. Dan, Goltz e Viksentiev, chefes dos conciliadores, tentaram uma última conciliação. Disseram que a resolução de modo algum significava uma crítica ao governo. Na esquina da Morskaya e Danievsky, destacamentos de soldados, de baioneta calada, faziam parar todos os automóveis particulares, obrigavam os passageiros a descer e enviavam os carros para o Palácio de Inverno. Enorme multidão acompanhava curiosamente os movimentos dos soldados.
Ninguém sabia se agiam em nome do governo ou em nome do Comitê Militar Revolucionário. Nas imediações da Catedral de Kazan, acontecia a mesma coisa. Todos os carros eram detidos pelos soldados, e faziam meia volta. 5 ou 6 marinheiros, armados de fuzis, riam, cheios de coragem. Nas fitas de seus gorros liam-se os nomes Aurora, e Zaria Svobod, Alvorada da Liberdade, os 2 encouraçados bolcheviques do Báltico. Kronstadt já está a caminho, disse um deles. Era o mesmo que dizer-se, em 1872, nas ruas de Paris: os marselheses já estão a caminho. Porque, em Kronstadt, havia 25.000 marinheiros, bolcheviques até a medula, que não temiam a morte. Acabava de aparecer o Rabot Soldai. Uma proclamação monumental ocupava a primeira página. Soldados, operários, cidadãos, os inimigos do povo passaram esta noite a ofensiva. Os cornilovistas do Estado-Maior estão fazendo vir dos subúrbios os Junkers e os batalhões de voluntários. Os Junkers de Oranienbaum e os voluntários de Tsarskoye e Tseló recusaram-se a marchar. Prepara-se um golpe de alta traição contra o soviete de Petrógrado. Trama-se uma conspiração contra-revolucionária contra o Congresso Pan-Russo dos Sovietes nas vésperas da sua abertura, contra a Assembleia Constituinte e contra o povo. O soviete de Petrógrado foi encarregado de defender a revolução. O Comitê Militar Revolucionário incumbiu-se da missão de repelir o ataque dos conspiradores. Todo o proletariado e toda a guarnição de Petrógrado estão prontos para dar aos inimigos do povo a resposta que merecem. O Comitê Militar Revolucionário decreta: 1. Todos os comitês de regimentos, companhias e unidades navais, bem como os comissários do soviete e todas as organizações revolucionárias permanecerão de prontidão a fim de receberem as informações concernentes aos propósitos e manejos dos conspiradores. 2. Nenhum soldado poderá abandonar sua unidade sem autorização do comitê. 3. Cada unidade militar deve enviar imediatamente 2 delegados aos MON, e cada soviete de distrito, 5 delegados. 4. Todos os membros do soviete de Petrógrado e todos os delegados ao Congresso Pan-Russo dos Sovietes são convocados, imediatamente, a reunir-se num comício extraordinário nos MON. A contra-revolução, criminosamente, levantou a cabeça. Um grande perigo ameaça aniquilar todas as conquistas e as esperanças dos soldados e dos trabalhadores, mas as forças da revolução excedem de muito as dos seus inimigos. A causa do povo acha-se em mãos fortes. Os conspiradores serão aniquilados. Nada de vacilações nem de dúvidas. Firmeza, disciplina, tenacidade e coragem. Viva a revolução! O Comitê Militar Revolucionário. O soviete de Petrógrado estava reunido em sessão permanente nos MON, o coração da tormenta. Os delegados deitavam-se no chão para repousar um pouco, pois caíam de sono. Em seguida, levantavam-se para tomar parte nos debates. Trotsky, Kamenev, Volodarsky falavam 6, 8, 12 horas por dia. Descia o primeiro andar e dirigi-me à sala 18, onde os delegados bolcheviques realizavam uma reunião partidária. Ouvi uma voz forte, falando sem descanso. Mas a multidão, na minha frente, não me deixava ver quem falava. Os conciliadores dizem que estamos isolados. É preciso não lhes dar importância às palavras. Assim que começarmos as operações, não terão outro remédio senão acompanhar-nos. Em caso contrário, as massas que ainda os acompanham virão conosco e eles ficarão sozinhos. Vi, nesse momento, que o orador agitava na mão uma folha de papel. Já nos acompanham, continuou. Eis aqui uma mensagem dos socialistas revolucionários e dos mencheviques. Dizem que não concordam com nossa ação. Mas, na hipótese de o governo nos atacar, não combaterão contra a causa do proletariado. Os ouvintes não podiam ocultar a alegria que experimentavam diante dessas palavras. Ao cair da tarde, a grande sala de sessões ficou cheia de soldados e de operários, formando imensa massa sombria da qual se desprendiam nuvens de fumaça azul e se elevava um murmúrio profundo. O antigo Tsika resolveu, finalmente, receber os delegados do novo Congresso.
Isto significava não só a própria queda do TSIC, como a derrocada da ordem revolucionária por ele instaurada. Nessa sessão, entretanto, apenas os membros do antigo TSIC tiveram direito a voto. Só depois da meia-noite, Goltz abriu a sessão. Dan levantou-se em meio de um silêncio impressionante, que me pareceu cheio de ameaças. As horas que vivemos, disse, adquiriram um significado bem trágico. O inimigo está às portas de Petrógrado. As forças da democracia estão se organizando para combatê-lo. Mas há também o perigo de um derramamento de sangue na capital. E a fome ameaça destruir não só nosso governo homogêneo, como a própria revolução. As massas estão debilitadas, esgotadas. Já começam a afastar-se da senda revolucionária. Se os bolcheviques, apesar de tudo, quiserem sublevar-se, pode-se dizer que a revolução fracassou. Gritos. É mentira. Os contra-revolucionários estão aguardando a ação dos bolcheviques para iniciar a matança. Se os bolcheviques derem um golpe de força, não haverá Assembleia Constituinte. Gritos. Mistificador. É uma vergonha. É inteiramente inadmissível que, na zona de operações militares, a guarnição de Petrógrado se recuse a executar as ordens do Estado-Maior e do TSIC, que vocês mesmos elegeram. Conceder todo o poder aos sovietes será a morte. Os bandidos e os ladrões só desejam isso para iniciar os incêndios e os saques. Quando se lançam palavras de ordem dessa espécie, invadam as casas. Apoderem-se das roupas e dos calçados da burguesia. Tumulto, gritos. Ninguém lançou tais palavras de ordem. Mentiroso. Cínico. Bem, seja. É possível que as coisas não se deem assim, no começo. Mas, no fim, é inevitável. O TSIC dispõe de plenos poderes. Deve ser obedecido. Não temos medo das baionetas. Defenderemos a revolução. Ninguém conseguirá tocar na revolução, antes de passar por cima dos nossos corpos. Alguém gritou. Esses corpos há muito tempo já são cadáveres. No meio de grande tumulto, Dan respondeu, com voz estridente, dando violentos socos na mesa. Os que assim falam são criminosos. Uma voz respondeu. Criminoso é você, que tomou o poder para entregá-lo à burguesia. Goltz, agitando nervosamente a campainha. Silêncio. Do contrário, mando evacuar a sala. Uma voz. Experimente, se for capaz. Assoadas, assobios, risos. Passemos a nossa política sobre a paz. Risos. Desgraçadamente, a Rússia não poderá continuar muito tempo em guerra. Vamos, pois, fazer a paz, mas não uma paz permanente, não a paz democrática. Hoje, no Conselho da República, votamos uma resolução, a fim de evitar derramamento de sangue, pedindo a entrega da terra aos comitês agrários e as negociações imediatas de paz. Risos e gritos. Muito tarde. Trotsky, sob uma onda de aplausos, subiu à tribuna. A sala inteira o saudou, erguendo-se numa tempestade de aclamações. Com fina ironia, começou. A tântica de Dan mostra, de maneira clara, que as massas, essas grandes massas passivas e indiferentes, estão completamente do seu lado. Estrepitosa gargalhada geral. Em seguida, voltando-se para o presidente, prosseguiu, em tom dramático. Quando propusemos a entrega da terra aos camponeses, vocês foram contra. Nós, então, dissemos aos camponeses: tomem a terra, por sua própria iniciativa. Não esperem por coisa alguma nem por ninguém. Os camponeses seguiram o nosso conselho. Hoje, vocês estão propondo o que já fizemos há mais de 6 meses. Não acredito que Kerensky tivesse abolido a lei marcial e a pena de morte por motivos de ordem idealística ou sentimental. Ninguém ignora que a guarnição de Petrógrado, não lhe cumprindo as ordens, obrigou-o a retroceder e a voltar à realidade. Hoje, Dan está sendo acusado de haver feito, no Conselho da República, um vergonhoso discurso, de caráter nitidamente bolchevique. Não ficarei admirado se um dia Dan chegar a dizer que a fina flor da Revolução tomou parte na sublevação de 16 e de 17 de julho, na resolução que Dan apresentou hoje ao Conselho da República. Não há uma palavra sobre o estabelecimento da disciplina no Exército.
Entretanto, isto faz parte do programa do seu partido. A história destes últimos meses mostra-nos que as massas já abandonaram os mencheviques. Os mencheviques e os socialistas revolucionários venceram os cadetes. Mas, quando tomaram o poder, deixaram-no praticamente nas mãos dos cadetes. Dan acaba de dizer que as massas não têm o direito de se sublevar. Mas a insurreição é um direito de todos os revolucionários. Quando as massas oprimidas se rebelam, elas estão fazendo uso de um direito seu. Falou em seguida Lieber. A sua fisionomia e a sua língua venenosa provocaram risos e murmúrios. Engels e Marx sempre disseram que o proletariado não tem o direito de conquistar o poder, antes de se achar preparado para isso. Numa revolução burguesa como a atual, a conquista do poder pelas massas será o fim trágico da revolução. Trotsky é um teórico da social-democracia. Não pode, portanto, pensar o que diz agora. Gritos. Basta. Basta. Rua com ele. Martov foi também constantemente interrompido. Os internacionalistas como nós não se opõem à passagem do poder para as mãos da democracia. Condenamos, apenas, os métodos dos bolcheviques. Ainda não chegou o momento de tomar o poder. Dan subiu novamente à tribuna para protestar violentamente contra os atos do Comitê Militar Revolucionário, que estava censurando, por meio de um comissário, o jornal Izvestia. Suas palavras provocaram desordem e tumulto na Assembleia. Martov tentou falar, mas não o conseguiu. Por toda parte, levantavam-se delegados do exército e da frota do ponto báltico, gritando que o seu governo eram os sovietes. No meio de confusão indescritível, Ehrlich apresentou uma moção aconselhando calma aos operários e aos soldados, convidando-os a não responder às provocações, reconhecendo a necessidade da criação imediata de um comitê de segurança pública, reclamando do governo provisório os decretos sobre a entrega da terra aos camponeses e o início das negociações de paz. Volodarsky precipitou-se e declarou brutalmente que o TSIC não tinha o direito, na véspera do Congresso dos Sovietes, de usurpar as funções deste. Na realidade, disse, o TSIC já deixou de existir. Essa resolução é simplesmente uma manobra de seus membros para recuperar o poder. Nós, bolcheviques, não tomaremos parte na votação dessa resolução. Depois dessas palavras, os bolcheviques retiraram-se da sala e a resolução foi aprovada. Pelas 4 horas da madrugada, encontrei-me com Zorn no vestíbulo, de fuzil ao ombro. Tudo vai bem, disse-me, tranquilo e satisfeito. Deitamos as mãos no suplente do ministro da Justiça e no ministro de Cultos. Esses dois já estão na cadeia. Seguiu um regimento para tomar a central telefônica. Outro tomará a agência telegráfica, e um terceiro o Banco do Estado. O Exército Vermelho está pronto para a ação. Nas grades do Smolny, expostos ao frio da noite, vi, pela primeira vez, a Guarda Vermelha. Era um grupo de jovens, com roupas de operários, armados de fuzis com baionetas caladas. Conversavam nervosamente, trocando impressões entre si. Do oeste, por cima dos telhados das casas, chegava aos meus ouvidos o crepitar da fuzilária. Eram os marinheiros de Kronstadt que pretendiam fechar as pontes do Neva, que os Junkers queriam conservar a todo custo abertas para impedir que os operários das fábricas e do bairro de Vyborg se unissem às forças soviéticas do centro da cidade. Atrás de mim, o imenso Smolny, profusamente iluminado, zumbia como uma gigantesca colmeia.